Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho aqui ao meu lado convidado, vereador por São Leopoldo, Dudu Moraes. Muito obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vindo aqui na Vale TV, no nosso programa Conexão Política. Obrigado, Tobias. Agradecer aqui à TV Vale pela oportunidade de estar aqui hoje, poder falar um pouco sobre a sociedade nos dias de hoje. Conta um pouco pra gente da tua trajetória política, muito embora tu seja um vereador com pouca idade, mas com bastante experiência. Conta um pouco pra gente de onde surgiu o interesse pela política, o interesse pelo Partido dos Trabalhadores, enfim, a tua trajetória. Certo, então desde os meus 11 anos de idade no ensino fundamental, eu já desempenhava papéis na escola como guardião ambiental, participava em movimentos estudantis e eu já tinha dentro ali de mim um espírito revolucionário para querer mudar as coisas na escola, né? Com 12 anos havia falta de materiais esportivos na escola, havia falta de materiais no banheiro, havia falta de professores, então a gente iniciou uma caminhada contra a falta de professores. Aí alguns amigos meus, que hoje estão na política, está aqui meu assessor, o Nene, participava do Grêmio Estudantil e me lançou para presidente com 13 anos na Escola Olindo Flores. Então foi meu primeiro contato político com o Partido dos Trabalhadores, partido que eu estou filiado desde os meus 16 anos, foi o único partido que eu estive como militante. Mas foi lá no movimento estudantil na escola para mudar as estruturas da escola, melhorar a educação pública. Foi essa a primeira bandeira que eu levantei, uma educação pública de qualidade. Então ali eu já iniciei uma trajetória. Quando eu terminei meu ensino fundamental e passei para o ensino médio, eu fui para a Escola Pedrinho. Lá também eu disputei o Grêmio Estudantil, me elegi o presidente mais votado. Mudamos muitas coisas nessa escola, reestruturamos a escola, fizemos grandes caminhadas contra a falta de professores para que o Estado não privatizasse a educação. E mais adiante, com 17 anos, saindo do ensino médio para o ensino técnico, eu virei presidente da União Leopoldense dos Estudantes. Com isso também eu fui indicado para delegado da UBS, da União Brasileira Nacional dos Estudantes. Então eu comecei uma trajetória nacional de formação de grêmios, de palestras, organizando movimentos em alguns municípios, para que o jovem pudesse ter oportunidade, garantia dos seus direitos e, o mais importante, ele ter voz e vez, né, na política. Eu não tinha nenhum objetivo em ser vereador, mas depois que eu fui para a UBS, voltei para São Leopoldo, havia aqui, o partido precisava se renovar, né, se oxigenar, e o Ronaldo Vieira, que hoje é presidente do Aimoré, foi vereador em São Leopoldo, o Carlinhos Fleck, que era vereador, os dois me apoiaram, nenhum dos dois em concorrer, e disseram, olha, acho que está na vez de tu participar e concorrer. Então, em 2012, ali, eu fiz 1000 votos, fiquei como suplente. Durante o governo passado do Moacir, do prefeito Moacir, do PSDB, eu fui um legislador suplente que fiz uma grande oposição, organizei várias caminhadas e marchas na cidade a favor da educação, saúde. E aí, em 2016, muitos não acreditavam na nossa candidatura, com pouca estrutura, acho que foi a campanha mais barata que hoje está lá no Legislativo, perto das demais que hoje estão lá comigo e têm mandatos. Nós conseguimos dar um resultado, fazer 1.564 votos, o terceiro mais votado do PT, o maior partido da cidade, e a gente está na Câmara hoje lá como legislador. Então, aquele menino que era estudante, eu fui garçom, barman, cabeleireiro, estudante. Hoje sou pai também, a Isabelle e do Guilherme, tem um casal de 11. Que idade eles têm? 11 anos, o Guilherme, a Isabelle tem 8 anos. São meus orgulhos, meus maiores projetos de vida, né? E através da minha família, né? Dos meus amigos, do meu trabalho, que eu tento fazer a diferença. Eu usei na campanha a frase, Tobias, que era para fazer a diferença. E eu estou hoje há 2 anos e meio como vereador lá. Eu sou um dos vereadores com mais leis aprovadas no Legislativo. Eu tenho ajudado a resolver vários problemas do governo, não só reclamando dos problemas, mas trazendo solução, criando eventos para arrecadação, onde não tem verba em algumas áreas específicas. Então, a frase que eu estou usando no meu mandato agora é fazendo a diferença. Era para fazer quando você vota. Agora que eu tenho o mandato e o povo concedeu esse poder de estar ali e representá-lo, então eu tenho tentado fazer a diferença. Eu estou muito realizado e contente com o meu trabalho. Pouco tempo atrás, secretariava a Secretaria de Direitos Humanos. Decidiste largar para voltar à Câmara dos Vereadores. Conta um pouco para a gente do que te motivou essa saída do Executivo, que muitas vezes os vereadores e as pessoas preferem ir para o Executivo porque tem um pouco mais de autonomia
na execução dos seus projetos do que como vereador, que tem a sua atuação limitada, né? Certo. É importante até para a sociedade que acompanha aqui a TV Vale... Desculpa, não que todos não tenham uma atuação limitada, mas no âmbito da execução. Não, mas muito bem colocada a tua pergunta, o questionamento. Mas é importante para a sociedade que nos acompanha aqui por esse mecanismo de comunicação entender por que os vereadores se elegem e ocupam cargo no executivo. Eu preciso ser claro, eu sou muito franco e transparente. Quem conhece o Dudu sabe que ele não tem papas na língua e fala sempre de forma bem aberta e coerente. A verdade é que o salário como secretário ele é muito maior que o vereador. O vereador ganha subsídio, não ganha décimo, não ganha... Secretário tem todas as garantias que um servidor público tem. Décimo, o salário é melhor. Então, isso motiva talvez alguns políticos a estarem lá. Tem a questão da demanda. Quando você é secretário de uma pasta específica, vou citar o exemplo aqui da cultura. Você cuida dos artistas, do teatro, da cultura. Vereador não tem uma área específica, ele tem que atuar em todos os cantos, ele é pautado o tempo todo. A Câmara é o para-choque. Quando tem um problema na cidade, o povo não vai na prefeitura, vai na Câmara reclamar porque o vereador fiscaliza e representa a junta executiva. É mais difícil ser vereador, mas eu pedi o voto para a comunidade para ser vereador e eu queria representar então as pessoas ali através de projetos, fiscalizando, inclusive o meu partido, né? Tem coisas boas que eu saúdo e apoio. Acabei de vir de alguns eventos do nosso município, a Feira do Peixe. Mas tem coisas que ocorrem com atrasos, com burocracias que eu estou lá intermediando e cobrando. E às vezes tendo que ser um intermediador para resolver os problemas. Parece até que a gente está batendo no próprio governo, mas é a favor do povo, né? Não por uma questão partidária. E a minha ida para os direitos humanos foi uma escolha do prefeito Vanazzi, né? Essa pasta dos direitos humanos de São Leopoldo ela é uma pasta importante. Ela conta com a juventude dentro dela, setor da juventude, dos idosos, das pessoas com deficiência, LGBT e da pasta da igualdade racial. Então são 5 temas importantes na sociedade, principalmente nos dias de hoje, né? Dias onde o ódio e há um avanço conservador sobre essas áreas. A estrutura é um diretor para cada uma dessas pastas? São chefias e diretores. Cada área dessas tem um chefe e existem os diretores que fazem projetos, captação de recursos e um secretário e uma chefe de gabinete. Na secretaria é pequena, conta em torno de 9 funcionários. No gabinete eu tenho 4. Mesmo que eu tivesse mais funcionários lá, eu consegui trazer uma nova realidade naquela secretaria, porque ela não tinha sequer uma de apresentação quando eu entrei. Não tinha um banner para mim ir para os eventos. Então, o primeiro passo, na minha opinião, era divulgar e dizer para a sociedade, existe uma secretaria aqui. O segundo passo foi reorganizar os conselhos que estavam inativos. O Conselho de Igualdade hoje funciona, o de Juventude funciona, o dos idosos funcionam. E alguns conselhos desses estavam sendo geridos por secretarias que não eram a dos direitos humanos. Então, a gente primeiro, olha, essa secretaria é uma secretaria de direito, vamos trazer para cá os conselhos, vamos reorganizar a casa e trabalhar aqui um planejamento para que ela tenha resultado até o término da gestão. Então, o primeiro passo foi esse. A minha chefe de gabinete, uma pessoa muito coerente e responsável, hoje ela é a atual secretária, pelo o papel importante que ela desempenhou me assessorando ali. Ela continua com a pasta e através dali nós estamos construindo hoje um café numa relação com as entidades para criar um plano municipal de direitos humanos e também, através disso, fazer com que a Secretaria pudesse realizar mais tarefas. Nós criamos uma semana para as pessoas com deficiência sem nenhum real, só com parceria público-privada, onde a gente destacou as entidades, deu curso de gestão, falou sobre Libras. Inclusive, estamos trazendo para a gestão, tradução de Libras nas demais secretarias, um curso, levamos isso para os atendentes porque a gestão quer falar de direitos humanos, quer falar da política para PCDs e não tem hoje uma pessoa, um intérprete lá para poder atender uma pessoa, né, com deficiência auditiva. Então eram coisas simples que os outros secretários estavam lá correndo, tocando, mas eu não sei o porquê nesse entrave, ficava com o partido PCdoB antes de eu ter assumido, sendo do PT. Eu não sei o porquê assim, mas foram coisas que eu fiz na prática que revolucionaram a secretaria, né? Quando eu saí, eu falei para o prefeito Vanazzi, olha, eu estou te entregando isso de realização, semana tal, semana as conferências, mas eu sei que eu posso somar muito mais com a cidade lá na Câmara, né? O Vanazzi é uma pessoa que eu me espelho, é o meu líder político em São Leopoldo. Eu tenho outros internacionais, como Pepe Mujica, como Mandela, enfim, e o Vanazzi é nosso líder lá. Eu te espelhei, olha, eu sei que eu posso somar, porque a juventude está sem vereador na Câmara, as políticas públicas para as pessoas com deficiência, e a minha base comunitária gosta do Dudu lá na vila. Eu sou muito bairrista, muito de estar no movimento. Então,
Foi uma vontade de dizer, olha, se tu quiseres, o trabalho não parar, eu deixo a Lucimar aqui, eu não levo ela para o gabinete. Então o prefeito acatou meu pedido, a Lucimar se tornou secretária. A política de direitos humanos de São Leopoldo vai muito bem, tem avançado muito, com um orçamento baixíssimo. Mas volto a dizer, não é só com dinheiro que se faz as coisas, é com trabalho, organização. E eu, então, voltei para o Legislativo e estou tentando fazer um mandato forte para a comunidade lá. Existe uma resistência muito grande com relação aos direitos humanos e uma desinformação da sua real atuação, da sua real importância, né, na defesa dos direitos humanos, ou seja, a defesa da vida de todas as pessoas que aqui estão. Agora, como é que tem sido para ti essa mudança de chave? Ir lá para o para-choque, que a gente chama, com as demandas que batem na porta do vereador? É um choque de realidade, né? Você sai de uma secretaria onde você tem um horário a cumprir e você cumpre aquele horário ali e consegue, né? A secretaria ela é uma empresa, a Câmara de Vereadores não. Ela é uma loucura, né? Você acorda às 7 e vai dormir às 11, porque tem inauguração e entrega de escritura às 8 da noite. E aí, antes de tu ir embora, o povo quer falar contigo, quer bater foto, quer reivindicar, que tu vai na casa olhar o cano estourado. É um choque de realidade essa troca de chave. Mas o Dudu, nesse momento, escolheu isso que é isso. Mesmo que ele ganhe menos, mesmo que seja mais difícil, que a vida para estudar e organizar, né, é tudo uma questão de planejamento, né? Quando eu entrei na secretaria, eu fiz um planejamento. Voltando para o meu mandato, eu fiz outro planejamento, mudei a equipe. Então, através disso, eu consigo desempenhar os dois papéis. Agora, o mais importante disso foi a experiência que eu recebi, né? Eu sempre trabalhei na área da juventude, sempre fui ligado, eu tenho uma ONG, a Robin Hood, então eu sempre fui ligado à política para os idosos e pessoas com deficiência. Então eu não tive tanta dificuldade, mas eu queria aprender um pouco como era ser gestor no executivo. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados, eu trabalhei na Assembleia, fui funcionário público nos dois órgãos, então eu queria conhecer o Legislativo. Então eu queria essa experiência foi 7, 8 meses como secretário, e retornando assim foi tranquilo. O mais difícil mesmo foi enfrentar como secretário, né? Porque tu sai como um vereador, entra lá, quer revolucionar, não é assim. Na gestão tem burocracia, tudo é mais lento. Na Câmara não, tu que dá o ritmo da... Essa eleição foi uma eleição sui generis, né? Inclusive, algumas avaliações políticas e cientistas políticos dizem que foi uma eleição da negação, e a negação ao Partido dos Trabalhadores. Né? Na verdade, não ganhou um projeto positivo, eu digo no sentido de propostas, mas sim negativo de negação ao que existia. Como é que tu avalia isso, sendo membro do Partido dos Trabalhadores? Existe uma crítica? Enfim, como é que o Partido dos Trabalhadores está trabalhando essa realidade que está se impondo do antipetismo, especialmente na nossa região do Sul, que é uma das regiões onde mais existe resistência ao Partido dos Trabalhadores? Tobias, primeiramente eu vou resumir o que tu colocou no início, que é a questão do projeto negativo. É que nessa eleição foi aquela eleição assim, qualquer um menos o PT. Isso. Então eu acho que resume qualquer um menos o PT. Uma parte, principalmente aqui, os gaúchos, né, não queriam repetir mais alguns anos, porque já vinham de 13, né, anos de governo do Partido dos Trabalhadores, a partir do impeachment. Aliás, um número simbólico, né? Sugestivo. Mas 13 anos ali, então, veio o impeachment, para nós do partido um golpe político, enfim, cada um tem uma avaliação e a partir dali se criou que o Temer era... Não só do partido, acho que muitas pessoas da área política, a gente vai ver o Reinaldo Azevedo, que é um liberal, né? Ele entende que houve um golpe, de fato. Sim. A nossa avaliação é essa, né? Foi um golpe político do Cunha, do Temer mesmo, e de quem queria fazer as transformações e as reformas que um setor do país quer, né? Um setor principalmente de cima, né? A elite, ela quer essa reforma da Previdência, ela queria aquela reforma trabalhista que, na nossa opinião, em algumas áreas vai estar trazendo a escravidão de volta. Falo no jornalismo, é uma delas, tá? Que é uma área atingida com essa reforma trabalhista, que é negativo para vocês, tenho certeza. Então, a nossa convicção é que o partido tinha erros no governo, errou na política de coalizão, errou quando ele coligou com uma série de partidos. Agora, eu sempre trago esse debate, a gente julga o PT e aponta dedos. Mas de que maneira você pode governar um país do tamanho do Brasil com a coalizão enorme que tem de partidos e interesses naquele Senado
é com alianças e é como o Lula controlou ali. O problema é quem foi indicado nos espaços, de fato, se perdeu e se envolveu em escândalo de corrupção. Nós do PT não negamos que não houve corrupção na nossa gestão. A gente acredita que houve, inclusive nós investimos muito na Polícia Federal, no Judiciário, para que se combatesse. Nunca se prendeu tantos políticos, só se começou a prender e fiscalizar mais a partir das gestões do PT, que no FHC para trás não havia isso. Havia os privilégios dos militares, os marajás, né? E se começou, então, inclusive, a Polícia Federal reconhece os grandes investimentos que houveram nos governos do PT e de carros, de armas, para se combater e em tecnologia. A própria autonomia legislativa que foi dada para a Polícia Federal e para o Ministério Público de Investigação, né? Inclusive a delação premiada, que a gente critica a forma que ela está sendo executada, nós também propomos que houvesse para poder combater nas estatais a corrupção. O problema é que daí uma parte do partido e uma parte da imprensa vendeu que a corrupção era a criação do PT. Nós vivemos num país que a corrupção existe há mais de 500 anos, começou lá nos índios, quando os portugueses chegaram com trocas de objetos para poder ir entrando e ocupando as terras indígenas. Os índios hoje estão excluídos. Os negros quilombolas não têm sua história contada nos livros mais. Então, a corrupção nasceu de um partido. Ela, na minha opinião, ela vem de berço. Ela vem dentro de casa, quando um pai diz para o filho que tem que trocar o voto por um aterro, uma cesta básica, e aí o pai, sem consciência, o filho elege o seu representante de forma errada. Mas nosso problema é o sistema político, nós precisamos mudar com o tempo. É difícil governar com aquele Senado onde tem uma maioria rica, uma maioria de direita, uma outra parte vermelha, branca, e essa granalização causa um debate democrático, porém, às vezes, trava temas importantes. Eu tenho para dizer assim, ó, eu vivo muito esse preconceito, essa rejeição que o partido enfrenta, principalmente por eu ser mais jovem. Mas como que eu consigo trabalhar e de certa forma diminuir, minimizar isso, né? É com trabalho. Eu acho que um vereador tem que trabalhar independente de partido. Eu não posso levar para a comunidade onde tem um buraco, onde falta médico numa UBS. Eu não posso levar para uma escola onde falta professores e dizer que o PSDB é o culpado, o PMDB é o PT. Eu preciso levar lá a solução. E através disso eu sou legislador pago pelo povo e pelas pessoas que têm ideologias diversas. Então não importa o partido ou quem votou. Você é um funcionário do povo, né? Eu sempre falo isso. Tem gente do PT que não gosta de ouvir esse discurso, que parece um discurso populista, um discurso eleitoreiro, mas não, esse é o Dudu, que sempre foi assim. Eu não me elegi com apoio partidário, nem com apoio de grupos políticos. Era um trabalho independente de quem acredita no PT, acreditava no trabalho do Lula, num Brasil melhor, e que acha que pode somar mais ali na nossa cidade. Então, é isso que eu posso trazer aqui. E quais são as demandas hoje que, se tu fores chegar no teu gabinete, saindo daqui dos estúdios da Vale TV, o que vai estar batendo na tua porta, o que mais está acontecendo hoje no município de São Leopoldo? Os temas mais cobrados por nós, eu vou falar o primeiro, assim, vocês até vão dizer, não é um tema do vereador, é emprego. Há um desemprego enorme. O meu Facebook, meu WhatsApp, por semana, recebe em torno de 50 pessoas, principalmente mulheres, né? Os atuais governos, né? O atual governo. Eu digo atuais porque o Temer foi quase uma continuação, tem muita gente do PMDB no governo do Bolsonaro. Mas está havendo um desemprego enorme, que já começou na Dilma, numa crise financeira, não quero fazer um debate partidário. Mas o desemprego aumentou e as mulheres são as mais atingidas, porque a reforma trabalhista criminalizou a mulher. Por a mulher poder hoje não, desculpa, mas o fato da mulher poder ser mãe, querer casar, né, e na lei trabalhista antiga, né, ela tem o direito do auxílio e tudo aquilo pesava para a empresa. Então houve esse ataque às mulheres. Hoje eu vou nos mercados onde tinham caixas mulheres, só tem menino na comunidade. Então o que tem de pessoas hoje desempregadas, Dudu, me ajuda, me arruma um estágio, me arruma um emprego, eu fico assustado. O desemprego aumentou muito. Eu falava semana passada na tribuna da Câmara que estava em 13 milhões e meio. Eu fui corrigido por um especialista esse dia numa página. Nós estamos chegando a 15 milhões de desempregados no país. Nós estamos vivendo de novo o momento da fome. O segundo é a fome. As pessoas me ligam para pedir alimentos. Como eu tenho a ONG e faço muitas campanhas de arrecadação com a juventude, esse final de semana eu vou levar Páscoa e uma senhora falou, não, me traz chocolate, traz uns alimentos, eu não tenho nada na geladeira. Então, eu estou muito preocupado porque a gente viveu um Brasil melhor, na minha opinião ali,
na gestão do Lula, porque se teve a inversão, né? Você não apoia a classe de cima, você apoia a parte de baixo. A parte de baixo, tendo dinheiro na mesa, ela compra mais, ela gasta mais e ela mantém a parte de cima fortalecida. Então, o capitalismo, essa roda econômica, ela precisa, o de baixo está forte pro de cima. E hoje está havendo a inversão desse governo, ele fortalece em cima e está deixando maus os de baixo. E nós vamos viver dias piores, eu estou muito preocupado, né? Acho que o PT errou, alguns falam que deixou uma herança e dívida, acho que não. Acho que era só inverter a forma de pensar a política, voltar a fazer um Bolsa Família funcionar, o PAC, Minha Casa Minha Vida, o ProUni, que aí a economia aquecer. Ainda no governo da Dilma, a gasolina custava R$ 2,80, os índices de desemprego eram por volta de 4% a 5%, e hoje a gente tem um índice de desemprego 3, 4 vezes maior do que esse, a gasolina com o valor dobrado, o gás com o valor dobrado, e na verdade se utilizou o argumento de que se tirasse a presidente Dilma, isso tudo iria acabar. Quando aconteceu aquele discurso também da modificação das leis trabalhistas, enfim, a gente ouviu os mesmos argumentos. E agora a gente ouve os mesmos argumentos em relação à Previdência. Existe alguma causa para isso? Eu acho que sim. Existe um interesse internacional muito maior do que essa guerra, e eu falei granalização, que a gente fica entre um partido e outro. Por trás, há os interesses internacionais, né? Há um interesse americano de poder dirigir a economia brasileira. Já há um entreguismo, né, hoje do atual governo, né, sem negociar nada. Ele entregou todo o setor do trigo e vai quebrar aqui. Ele está entregando todo o setor da proteína gaúcha aqui e do sul, principalmente, lá com os asiáticos, naquela briga que ele comprou com a Palestina e o Hamas e apoiando Israel. Ele está prejudicando. Então, há interesses americanos. Por trás, na minha opinião, do Moro, desse judiciário, há uns americanos. Eu digo sempre, os americanos venceram a guerra no Brasil sem colocar um soldado. Como? Com inteligência. E os russos e a Turquia nos avisavam a Dilma em 2011, 2012, antes da primavera, da juventude para a rua. Então, o efeito é americano, é interesses internacionais. Não é à toa que eles estão tentando na Venezuela também, porque a Venezuela tem a maior concentração, a maior reserva de petróleo na América Latina. Então, há esse interesse internacional. Usando o judiciário, criminalizar a principal liderança, o principal partido, vencer as eleições. Um cara despreparado, né? Totalmente despreparado. O Ciro Gomes radicalmente fala, elegemos um idiota. Eu tento não usar esse termo pejorativo, porque daí parece que ofende o eleitor, porque eu acho que quem o elegeu não. Então eu acho que os motivos são esses, são internacionais, americanos, e nós vamos ainda ter mudanças piores. Eu queria só pegar um pouco da tua fala, tu colocou a questão da reforma trabalhista. Se dizia que ela ia diminuir o desemprego. Diminuir o desemprego. E a reforma trabalhista aumentou o desemprego. Se terceirizou mais. Aumentaram o número de mortes, de acidentes no trabalho. Se vendeu também outras... Isso viabilizou a própria informalidade, porque ela estimulou a criação de empresas para que elas prestassem serviços, né? Sim, também. E além da reforma trabalhista que trouxe esse prejuízo enorme para a nação, e eu citei aqui a profissão do jornalista como uma das que eu vejo mais afetadas, mas as mulheres, né? As mulheres, elas são as que mais perdem. E hoje as mulheres são a maioria da população brasileira, são mães solteiras. Houve esse descaso com essa... Agora, desde a sua eleição, o Temer e Bolsonaro já se mostravam com um ar de machismo e que estavam, né, pouco se lixando com as mulheres brasileiras, na sua maioria. E aí vem a reforma da Previdência. Se vende uma ideia que há um déficit, se vende uma ideia que está quebrada, e a própria CPI do senador Paulo Paim, feita por vários senadores, se comprovou que há um superávit, a Previdência tem vida financeira ativa positiva. Na verdade, há um rombo financeiro. Houve o perdão das dívidas de grandes empresas. Você está aqui o Itaú como uma delas, entre outros bancos e empresas que a própria Friboi, a Rede Globo, essas empresas só negam não, elas deixam de pagar bilhões. E para negociar essa dívida, esse dinheiro que não entra, eles precisam tirar o dinheiro de algum lugar. Não vão tirar dos juízes que ganham auxílio moradia com mansão e ganham 50 mil por mês. Depois do golpe, dobrou o salário. Não vão tirar isso do deputado, que deveriam, de nós vereadores, deveriam tirar dos médicos, dos militares. Estão tirando de quem ganha o salário mínimo, 2, 3. Então, mais uma vez, a parte de baixo, né,
vai pagar a conta. E eu lamento, porque o Lula mostrou uma fórmula de governar o país com igualdade social. A gente não queria privilégio para o mais pobre, para o negro, para o gay. A gente queria igualdade para todos. Acho que onde um come bem, todos devem comer. Porque a gente só vai ter uma educação melhor nesse país quando todos tiverem comida, uma casa para morar. É inaceitável um país onde tem mais residência que pessoas. Tem mais casa construída e gente aí sem teto e tal. Então, essas desigualdades que o nosso partido combateu, e por isso que essa rejeição existe, porque a gente comprou lado, a gente não está sendo condenado porque a gente se envolveu em corrupção só, é porque também a gente teve a opção de governar para uma classe que estava oprimida, para as minorias, e isso teve um resultado positivo que nos garantiu 13 anos de governo, mas também trabalhou uma rejeição enorme, e a elite burguesa, os americanos, fizeram aí um mecanismo de comunicação com fake news e conseguiram vencer as eleições sem colocar um soldado aqui sem guerra. E hoje os americanos estão governando o país. Essa é a minha convicção. Dudu, a gente está chegando no final do nosso programa, passa muito rápido, né? E a gente tem ainda tanto assunto para poder falar. Eu gostaria de conversar um pouquinho rapidamente contigo, nos 2 minutos que ainda nos restam, sobre a questão da saúde, embora a segurança também seja muito importante, mas sobre a saúde, que eu sei que tu tens uma atuação bastante direta. E tu falasse também um pouco sobre o episódio ocorrido no hospital, onde onde uma pessoa foi baleada. Certo. Primeiramente, sobre a questão da saúde, o papel do vereador é fiscalizar. A minha atuação na saúde não é ligada à marcação, como alguns vereadores às vezes cometem esse erro de marcar consulta, enfim. É fiscalizar, ir no posto, ver se as pessoas estão sendo bem atendidas. Quando algum médico se nega, eu sou aquele que bota o pé na porta e brigo, porque o médico, assim como o vereador, é funcionário pago pelo povo. São Leopoldo vive uma crise da saúde e sempre viveu várias crises na saúde, porque o hospital é pago pelo município, atende vários municípios. Então, sempre se quer ganhar uma eleição, os candidatos a prefeito começam a atacar a saúde, porque o hospital virou um calcanhar de Aquiles. Ao invés de ser valorizado, ele foi criminalizado. A oposição, através de alguns líderes comunitários lá, vendeu agora no último mês a ideia que se havia uma epidemia de meningite. Né? E junto com isso a morte também do menino lá baleado, que foi um engano das facções, né? Foram para matar o meliante que eles queriam matar, acabaram assassinando um jovem que não tinha nada a ver com a história. Mas eu acho que mais grave nesse caso, a morte do jovem foi lamentável, doeu e a gente precisa melhorar a segurança do hospital, mas foi esse caso da meningite assim, porque isso criou um caos, uma crise na política estadual, se vendeu um surto que não existia. Tinha um caso de meningite C e um caso de meningite B. Surto é quando existe mais de um caso e a tempo não se faz toda aquela questão de higienização, de distribuir os remédios para quem teve contato com a pessoa. Então, isso não ocorreu. Mas na tentativa de enfraquecer o governo, derrubar o secretário de saúde, atingir o prefeito, se vendeu uma epidemia, daí deu na RBS, nos meios de comunicação, enfim. E eu tive o que eu fiz para poder ajudar a população nesse caso? E o prefeito fez bem também. A gente falou a verdade. A gente foi nos postos de saúde, fiscalizou onde tinha vacinação ou não, comprovou pela Secretaria Estadual, que é a que disse há um surto ou não, que não havia um caso de uma epidemia. Então foi mera politicagem, foi mentira, e teve vereadores da oposição que tentaram surfar nisso e lamentavelmente foram queimados, torrados na cidade, porque teve mãe que ganhou um salário mínimo, que queria em Porto Alegre, num consultório particular, pagar R$500 por uma vacina de meningite B. E para a população saber, o governo, o nacional, entrega para a Secretaria Estadual. É a Secretaria Estadual que distribui as vacinas. E o nosso governo aqui no país, o Ministério da Saúde só distribui a meningite C, essa vacina. A meningite B, ela não é distribuída pelo Estado. Então, inventar uma mentira dessa é criminalizar um prefeito, porque não é dele essa responsabilidade, é do Estado. Então, você mentir isso, só tem essa vacina em consultório particular. Imagina, tinha a mãe desesperada, chorando, deu movimento na Câmara, deu briga, protesto. E a gente conseguiu falar a verdade, graças a Deus só foram os 2 casos que aconteceram. E eu quero deixar aqui até uma mensagem de apoio às famílias da Duda, da Poliana, as 2 meninas que vieram a óbito, mas foi um caso isolado, né? Pode acontecer em São Leopoldo, em São Paulo, no Rio, só o que não pode é na política a gente mentir, enganar a população, não se brinca com a vida das pessoas e não se faz política e palanque em cima da morte, e tentaram fazer isso lá. Mas graças a Deus está tudo certo e andando melhor na saúde em São Leopoldo. Dudu Moraes, quero agradecer demais a tua presença, dizer que as portas da Vale TV estão sempre abertas para ti, para toda a comunidade. É uma TV comunitária, a Vale TV, e o nosso programa também é um espaço que a gente sempre deixa aberto para essa interlocução
com os nossos telespectadores. Obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vindo. Obrigado. E só queria deixar assim, a valorização às TVs e rádios comunitárias. A gente precisa ter mais meios de comunicação como este, que traga uma informação precisa, sem lado político, a informação verdadeira e precisa sempre. Parabéns, Tobias. Obrigado a todos e todas da equipe aqui.